Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quando Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, existe na verdade algumas questões ou questiúnculas, né, que não devem abalar a fé do cristão e a sua crença nas escrituras sagradas, tá? Temos que ter cuidado também com traduções anômalas. Existe uma tradução que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou das Sagradas Escrituras, que é fruto do trabalho das Testemunhas de Jeová, e ela é totalmente manipulada e não é isenta. Foi uma Bíblia feita para fundamentar doutrinas. Ao invés de eles fundamentarem as doutrinas deles através do estudo da Escritura, eles criaram uma escritura para fundamentar doutrinas espúrias, realizadas e criadas pela mão do homem, tá? Mas vamos ver aqui, qual é a diferença entre Sheol, Hades, Inferno, o Lago de Fogo, o Paraíso e o Seio de Abraão? Porque são expressões que encontramos na Bíblia a respeito aí de lugares para onde a alma do ímpio ou a alma do justo vai depois da extinção física, tá? Os diferentes termos usados na Bíblia para o céu e o inferno, Sheol, Hades, Guerrena, Ogena, Lago de Fogo, Paraíso e o Seio de Abraão, são assunto de muito debate. A palavra paraíso é usada como sinônimo de céu. 2 Coríntios 12:4 e Apocalipse 2:7. Quando Jesus estava morrendo na cruz e um dos ladrões sendo crucificados com ele lhe pediu por misericórdia, Jesus respondeu, e essa aqui é a frase correta, tá? A tradução correta. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Jesus sabia que a sua morte era iminente e que logo estaria no céu com o Pai. Jesus falou do paraíso como um sinônimo de céu, e a palavra passou a ser associada a qualquer lugar de beleza e prazer ideal. Hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia ensina que antes da ressurreição, que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Mas aí a gente fica aí, as pessoas ficam especulando filigranas que não levam a nada, tá? Então, nós podemos considerar aí paraíso como céu, mas, na verdade, é o lugar de descanso da alma do justo, tá? O seio de Abraão é mencionado apenas uma vez na Bíblia. E nessa história de Lázaro e o homem rico, que todo mundo conhece, essa expressão que Jesus utiliza, por incrível que pareça, ela foi utilizada no Talmud, tá? Como um sinônimo para céu. O seio de Abraão é mais uma palavra que fala a respeito do descanso eterno do justo. A imagem da história que todo mundo conhece é Lázaro, que ele está em uma mesa, se inclinando sobre o seio de Abraão. Assim como João se inclinou sobre o seio de Jesus na última ceia, tá? A figura que nos mostra é Lázaro numa espécie de banquete celestial. Agora, é claro que as pessoas têm as suas opiniões, tá? Uns dizem, não, Jesus não poderia ter levado... não poderia ter levado... Jesus não poderia ter levado o ladrão na cruz, a alma dele para o céu, porque Jesus só foi ao céu depois. Mas a palavra fala que ele pregou aos espíritos em prisão, e onde é que eles estavam? No inferno? Onde eles estavam, esses espíritos em prisão? Portanto, vai existir realmente diferença de opinião sobre o que exatamente significa essa expressão, o seio de Abraão. Tem uns que acreditam que o cenário da história seja um período após a morte e ressurreição de Jesus. Enxergam esse seio de Abraão como sinônimo de céu. Outros acreditam que o cenário aconteceu antes da crucificação e veem o seio de Abraão como um outro termo para paraíso. Mas no que diz respeito à tradução, a Bíblia das Testemunhas de Jeová
em Lucas 23, 43 está totalmente furada, totalmente errada. É uma Bíblia corrompida. É uma Bíblia corrompida. 1 João 1,1. Eles declaram que eles são politeístas. Porque diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Aí colocam Deus como minúsculo. Então eles são politeístas. É uma tradução totalmente errada. Totalmente errada. Eles querem afirmar que eles estão certos. E todos os outros tradutores da Bíblia estão confusos, loucos e são burros. Podemos dizer, tá, pessoal, que essas expressões, a diferença entre elas, que tudo isso é algo muito irrelevante no que toca ao ponto principal da história de Lázaro, por exemplo, que os injustos verão os justos em felicidade e eles mesmos em tormento, e que existe um grande abismo que nunca vai diminuir entre eles. Lucas 16, 26. Agora a expressão seio de Abraão, ela não tem validade? Porque só aparece uma vez nas Escrituras? Apenas uma vez. As Escrituras hebraicas, por sua vez, utilizam a palavra Sheol para descrever o reino dos mortos. Ela significa simplesmente o lugar dos mortos, ou o lugar das almas e espíritos que partiram. A palavra grega do Novo Testamento usada para inferno é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. A palavra grega Gena, ou Gina, ou Guirrena, ou Gerena, é usada também no Novo Testamento para inferno e deriva da palavra hebraica Rinon. Ao morrerem fisicamente, as almas dos justos vão diretamente para a presença de Deus. E é isso que interessa. Independentemente das palavras paraíso, seio de Abraão, céu, o que importa é o seguinte: se nós temos a fé salvadora em Cristo, ao morrerem fisicamente, quando você morrer fisicamente, quando nós morrermos fisicamente, nós teremos as nossas almas diretamente indo para a presença de Deus. Não existe, por exemplo, o purgatório. O próprio versículo 43 de Lucas 23 afirma isso. Hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que interessa. Ao morrerem fisicamente, as almas dos justos vão diretamente para a presença de Deus. Céu, paraíso, seio de Abraão. Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23, onde Paulo afirma: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O lago de fogo, que é mencionado apenas em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, é o inferno final, o lugar de punição eterna para todos os rebeldes impenitentes, tanto anjos quanto homens. Mateus 25, 41. O lago de fogo é descrito como lugar de fogo e enxofre, e os que lá estão sofrem de uma agonia eterna e indescritível, de uma natureza implacável. Aqueles que rejeitaram a Cristo estão na morada temporária dos mortos, no Hades, Seol, têm um lago de fogo como seu destino final. Mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro não devem temer esse terrível destino. Através da fé em Cristo e do seu sangue derramado na cruz por nossos pecados, estamos destinados a viver eternamente na presença de Deus. Talvez, a gente não sabe, mas talvez essa esperança incomode a muitos. A pessoa crê: eu parti aqui, eu vou estar com Cristo. Eu parti, eu vou estar com Jesus. Eu vou estar no céu. É a minha esperança.
e a esperança de bilhões de cristãos mundo afora, na face da terra. Então, para mim e para esses cristãos, importa justamente aí o testemunho das Escrituras sobre o nosso destino final.